Bom dia a todos que estão aqui para mais um evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da PGM de Porto Alegre. Hoje nós temos aqui conosco o Maurício Moraes Tonin, que é procurador do município de São Paulo, então ele é nosso colega. Ele é doutor e mestre em processo civil pela USP, advogado, também atua como árbitro, mediador e consultor, e ele vem explanar o tema da desjudicialização e a fazenda pública municipal, tendo em vista que é a área da sua atuação nesse momento. Então, doutor Maurício, o senhor tem a palavra, eu só faço o alerta para que todos os que estiverem aqui nos ouvindo mutem seus microfones para melhor conforto de todos. Obrigada, doutor Maurício, seja muito bem-vindo, o senhor está com a palavra. Bom dia, doutora Karen. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema que para mim é tão importante e faz parte do meu dia a dia já há alguns anos, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista profissional. Eu tenho estudado os meios alternativos de solução de conflitos, especialmente envolvendo a fazenda pública, né, a administração pública, já há uns 10 anos, desde quando eu comecei o meu doutorado na USP. Acabou virando uma tese, depois um livro publicado, vários outros artigos publicados também, um deles inclusive, né, doutora Karen, até comentei, saiu no e-book organizado aí pela escola da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre, que, pelo que me disse o doutor Rafael, vai virar um livro pela editora Fórum num futuro próximo aí, o que é motivo de muita alegria para nós. E também do ponto de vista profissional, desde o final de 2016, eu tenho atuado na Procuradoria-Geral do município de São Paulo também, com assuntos relacionados à busca de meios alternativos de solução dos conflitos, envolvendo aqui a Prefeitura do município de São Paulo. Então vai ser um prazer aqui conversar com vocês, dialogar. Fiquem à vontade se quiserem mandar aqui perguntas pelo chat. Não sei se as pessoas conseguem entrar aqui também ou não, mas Sim, elas conseguem entrar pelo chat e tá, aí eu passo as perguntas para ti, porque ah, nem eu vou ler as perguntas, porque quem entra pelo celular nem sempre consegue enxergar o chat. perfeito. Então, conto aí com o auxílio da doutora Karen. Se quiserem mandar perguntas, estou à disposição. Eu preparei uma breve apresentação, mas antes disso, queria conversar com vocês de onde surge, né, esse estudo, de onde surge essa prática, não só aqui na Prefeitura de São Paulo, mas em vários entes públicos, não só municipais, mas também estaduais e no âmbito federal também, uma grande procura, uma grande atuação tem sido feita pelos órgãos de advocacia pública, né, voltados para essa temática. Não é de hoje, na verdade já faz muito tempo, principalmente quando o CNJ passou a publicar os relatórios anuais Justiça em Números, que são assim excelentes para a gente tentar compreender melhor qual que é a realidade da justiça brasileira, por tribunal, por região. É um relatório realmente muito completo, muito interessante. E a gente observa que não só poder público, né, administração pública, é o maior litigante da justiça, parênteses, o que, por um lado, não é assim uma coisa de se surpreender, porque se a gente considerar o tamanho que tem o Estado no Brasil, União, os estados, Distrito Federal e os municípios, não era de se esperar realmente uma pouca litigiosidade nos tribunais. O problema, pessoal, é que o que a gente observa é que há uma excessiva judicialização envolvendo a administração pública e nem sempre a gente compreende bem, não, nem sempre a gente sabe lidar bem com essa realidade. E isso acaba gerando muitos custos, custos de tempo para a solução dos conflitos, custos de dinheiro, evidentemente, quanto custa o Poder Judiciário? Mais de 100 bilhões de reais por ano custa o Judiciário. Quanto custa a manutenção de todos os órgãos de advocacia pública para conseguir dar conta desse excessivo volume de processos, né? Quanto custa pagar as condenações com juros e correções depois de tantos anos, né, na fila dos precatórios. Enfim, se a gente fizer toda essa análise, a gente chega à conclusão que
a gente precisa melhorar a gestão dos conflitos dentro do poder público. Isso não é uma exclusividade apenas do poder público. Todos os grandes litigantes, e aqui a gente também traz a iniciativa privada e as grandes empresas, aquelas que também estão envolvidas em muitas disputas, têm tido um olhar atento para isso do ponto de vista de desjudicialização, incluído aí também essa análise de viabilidade e utilização dos demais métodos de solução de conflitos. Então, a gente está falando aqui conciliação, mediação, arbitragem, dispute board, tá? Entre outros métodos que a gente vai comentar rapidinho aqui durante essa nossa aula de hoje aqui, tá? Então, esse é o contexto. A gente parte dessa análise, opa, preciso melhorar, do jeito que está não vai funcionar. Então, o que a gente vai fazer? Aqui em São Paulo, a nossa prioridade, quando a gente sentou para se organizar e trabalhar um planejamento, foi legislar a respeito. Então, a nossa primeira tarefa foi redigir um projeto de lei para poder aprovar na Câmara Municipal uma política municipal de desjudicialização. Veja que, muito embora a gente tenha muitas leis federais tratando do assunto, e aí eu posso mencionar tanto o Código de Processo Civil de 2015, que tem previsões expressas acerca do fomento da utilização dos meios alternativos e consensuais de solução de conflitos. Também em 2015, a Lei de Mediação, Lei 3.140, foi aprovada com um capítulo específico para a autocomposição envolvendo o poder público. Nós temos as leis dos juizados especiais federais e dos juizados especiais da Fazenda Pública, que também prevêem expressamente a possibilidade do procurador celebrar acordos e conciliações, né, participar de conciliações nas ações do juizado. A gente tem alteração na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro em 2018, prevendo também o compromisso no artigo 26 e assim por diante. São várias as leis, né, várias as normas que a gente pode mencionar que já permitem essa atuação com maior consensualidade envolvendo a administração pública. Mas é importante, eu não tenho dúvida, com base na experiência que eu tive, imagino que na experiência de vocês isso também possa se repetir, é importante você ter uma autorização do seu ente federativo, no nosso caso municipal, expressa, né, em relação à criação de uma política e de utilização desses diversos mecanismos para as hipóteses adequadas. Então foi isso que a gente fez e felizmente a gente conseguiu, em 2020, aprovar uma lei aqui no município de São Paulo que criou justamente essa política municipal de desjudicialização. Então, agora então eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela com vocês e a gente vai poder conversar então um pouquinho sobre essa lei municipal e tudo que a gente tem realizado aqui em São Paulo para poder trabalhar nessa temática. Bom, o tema do nosso encontro, então, é desjudicialização e a Fazenda Pública Municipal. E aqui está o meu nome, o cargo que eu ocupo aqui na Procuradoria-Geral do Município de São Paulo. Atualmente eu sou coordenador do Núcleo de Desjudicialização e Arbitragem, vinculado ao gabinete da Procuradoria-Geral, e também a minha formação em pós-graduação aqui em processo civil. A lei que eu mencionei a vocês, pessoal, é a Lei Municipal 17.324 de 2020. E eu não vou entrar em muitas análises aqui da lei por conta do tempo e também para não aborrecê-los e não fazê-los dormir, né, em plena terça-feira, essa hora da manhã. O que importa aqui para fins do nosso encontro é destacar os objetivos trazidos pela lei. E quais são os objetivos? Primeiro, reduzir a litigiosidade. Então, a gente parte daquele panorama que eu mencionei há pouco para vocês. O município de São Paulo está entre os maiores litigantes do Brasil. Então, se a gente pegar lá no site do CNJ, eles têm uma relação dos maiores litigantes, pelo menos do ponto de vista do polo ativo, o município está lá entre os 5 maiores litigantes. É claro que isso se dá por conta das execuções fiscais. Esse é um dos nossos maiores gargalos no Brasil, são as execuções fiscais, que é o maior volume de processo, na verdade, né? Cerca de 40% dos processos pendentes de julgamento na justiça são execuções fiscais de todos os entes no Brasil. Então, a gente quer reduzir essa litigiosidade. Então, já que eu estou falando de execução fiscal, a gente tem que buscar também, então, outros mecanismos para gerenciar
e cobrar a dívida ativa para além da execução fiscal, que já se sabe, e já de longa data, que não é um mecanismo eficiente de cobrança da dívida ativa, certo? Entre outros temas também, que a gente tem alta litigiosidade e a gente quer reduzir, justamente para reduzir os custos. 2, o segundo objetivo aqui, estimular a solução adequada de controvérsia. E aqui a gente entra naquela discussão. O processo judicial, ele é um mecanismo adequado de solução de conflitos? Resposta, sim. E eu digo isso com convicção para vocês. Sim, mas não para tudo. A gente tem outros mecanismos que, dependendo do conflito, do tipo de disputa que a gente está olhando, são mais adequados para tentar resolvê-los. O que não quer dizer também que a conciliação, por exemplo, seja adequada para tudo. A mesma coisa eu posso dizer para vocês em relação à arbitragem. A gente pode utilizar a arbitragem para alguns poucos e específicos conflitos e disputas, tá? Muito menos então a arbitragem vai ser recomendado para tudo. Eu tenho que então enxergar a minha cartela de conflitos, tá certo? E identificar então para cada um desses tipos de disputas qual que é o mecanismo mais adequado para tentar resolvê-los. E aí, pessoal, o processo judicial vai vai ser indicado para muitas dessas disputas também. Isso eu não tenho dúvida, tá ok? A gente tem que promover sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Então, se eu posso, em determinadas situações, enxergar aquela disputa do ponto de vista jurídico, do ponto de vista fático, se houver inclusive uma repetição, uma proliferação de disputas semelhantes, o que é muito comum envolvendo a administração pública, como, por exemplo, demandas de servidores públicos, que são em grande número e muitas vezes repetitivas no seu pedido, na sua causa de pedido, no seu pedido. Se a gente conseguir identificar uma possibilidade de solução consensual, ou seja, celebração de um acordo, né, ou a montagem de um programa para deferimento administrativo, mesmo que não seja por acordo, mas você cria todo um sistema de pedido administrativo, um rito próprio e com o seu posterior deferimento, se for o caso, né, você evita a judicialização e você reduz os seus custos. Então, a gente sempre que possível tem que promover ou buscar criar esses mecanismos, ok? E, por fim, aprimorar o gerenciamento do volume de demandas administrativas e judiciais. Então, vejam, esses são os objetivos da lei. E aí a gente tem, acho que uns 25, 26 artigos, não é uma lei muito longa, embora ela tenha um capítulo específico da transação tributária, que ficou um pouquinho mais longo, para trabalhar esses objetivos aqui. Criar regras, definir competências, estabelecer procedimentos, isso tudo numa lei municipal. Depois, inclusive, que a gente publicou essa lei aqui em São Paulo, vários colegas de outros municípios e estados também nos procuraram para tentar, enfim, compreender melhor qual foi o contexto da lei e criar suas próprias leis. E isso tem acontecido de lá para cá, justamente porque essa é uma constatação quase que unânime, né, de todos os entes federativos em relação à necessidade de melhoria do gerenciamento das suas demandas. Muito bem, pessoal. Seguindo aqui, quais são então as possibilidades que se abrem nesse conceito macro de desjudicialização, ou seja, né, de retirada de tantos processos judiciais, de tantas questões pendentes na justiça, para esses outros métodos de solução de conflitos? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer são os acordos. Eu posso fazer acordos numa negociação direta com a outra parte, tanto judiciais quanto extrajudiciais. Então, em ações em andamento, eu posso, a gente já fez isso aqui, publicar uma portaria, uma resolução, né? Cada ente chama de um jeito, que vai estabelecer parâmetros para a celebração de acordos naquelas hipóteses, tá? E aí a gente vai chamar todo mundo, ou vai dar publicidade
dessa portaria para todos aqueles que se interessarem em celebrar acordos dentro daqueles parâmetros objetivos previamente estabelecidos, possam, então, resolver o seu conflito e finalizar o processo. Isso também pode se dar de forma extrajudicial. E vejam, eu posso fazer acordos extrajudiciais, inclusive para casos que já estão judicializados. Então, a gente pode trazer para uma Câmara privada ou para uma Câmara pública de conciliação, ou a gente pode também, da mesma forma, fazer negociações diretas. Então, a gente senta na mesa, eu, como advogado do município, do outro lado, o advogado da parte interessada, a gente vai negociar a partir de determinados parâmetros e critérios legais, e, inclusive a gente pode negociar sobre os próprios critérios, isso também faz parte da negociação, e a gente pode, ao fim, chegar, então, a um acordo, e aí, se já tiver, então, judicializado, eu posso levar isso para a homologação judicial. A gente pode, então, participar da mediação ou da conciliação, e não se preocupem muito em diferenciar mediação de conciliação, tá, gente? Isso é uma coisa que tem na nossa lei brasileira aqui, mas se você for ver nos Estados Unidos, na França, na Argentina, eles chamam tudo de mediação. A gente diferenciou aqui, mas na prática é quase a mesma coisa. A gente tem uma diferença pela lei apenas em relação ao vínculo que existe entre as partes. Então, se a gente tiver um vínculo anterior ao conflito, como é, por exemplo, no caso de um divórcio, você tem lá o vínculo matrimonial, que é vínculo mais forte do que esse, é quando as pessoas resolvem se separar, se divorciar, aí a gente vai para a mediação, é o que está na lei. E vão ser utilizadas técnicas mais sofisticadas para poder você conseguir, se for o caso, né, um acordo nesse divórcio. Ao passo que na conciliação não haveria esse vínculo anterior. E aí o exemplo clássico é o da batida de trânsito, né, um acidente de trânsito. Você não conhece aquela pessoa, provavelmente você nunca mais vai vê-la na vida, mas você precisa resolver um problema com ela relativo às responsabilidades e à indenização daquele acidente de trânsito. Aqui a conciliação, então, ela é indicada, vai ser provavelmente uma reunião mais rápida e sem necessidade de grandes, de utilização de muitas técnicas, né, pelo conciliador. Muito bem, a gente pode, então, fazer acordos, participar de conciliações e mediações judiciais e também fora do âmbito do Poder Judiciário para poder fazer os acordos. Aí a gente entra aqui na arbitragem. Então, eu sei que, pelo que o pessoal aí da organização do curso me passou, a gente tem diversos servidores aí da Prefeitura de Porto Alegre, pessoas também de fora da Prefeitura. Então, nem todo mundo talvez esteja habituado a essas nomenclaturas. Não cabe a gente aqui também aprofundar muito, tá, pessoal? Só básico aqui para a gente passar por isso. Às vezes as pessoas, ao invés de submeter o seu conflito ao judiciário, que como a gente sabe, muitas vezes é lento, ele também não é barato, a gente vai provavelmente cair na mão de um juiz ou de uma juíza que não é um especialista naquele assunto, porque os juízes, para conseguirem aprovação no concurso da magistratura, precisam estudar muito todos os temas, né? Então, nem sempre você tem um juiz especialista em determinada matéria. Enfim, entre várias outras vantagens e desvantagens, elas preferem, então, levar para a arbitragem, que seria uma justiça privada. Então, as partes, elas elegem aqueles que irão julgar o seu processo. Os árbitros ou árbitras, aí sim, especialistas naquele assunto, e vão poder, então, através de um processo, decidir quem tem razão, e essa decisão dos árbitros, ela tem a mesma força de uma decisão judicial, de uma sentença judicial. Tá? Para alguns casos específicos, é recomendado a arbitragem. Normalmente, nos casos do poder público, a gente coloca arbitragem em contratos de concessão, parceria público-privadas, contratos de construção de grandes obras, enfim, esses contratos mais complexos, de valor mais alto e que demandam, então, uma maior especialidade aí daqueles que irão analisar. Ok? Dispute Board. Esse é um mecanismo que tem chegado recentemente aqui ao Brasil, que nasceu nos Estados Unidos, mas já tem sido muito utilizado também na Europa, Inglaterra e cada vez mais ao redor do mundo, muito comum em contratos de construção.
E, pessoal, vocês que eventualmente já tenham participado, acompanhado algum contrato de obras aí na Prefeitura de Porto Alegre, vocês já devem ter percebido que normalmente contrato de obra dá problema. O pessoal sempre brinca, né? Até quem contrata uma reforma no banheiro de casa achava que ia demorar uma semana e que ia gastar 10 mil, e no fim das contas dura 3 semanas e custa 20 mil, né? A gente sempre tem um problema em relação ao cronograma e ao custo, e normalmente com conflitos entre o contratante e o contratado, justamente por conta disso. Então, esse dispute board é um comitê que é constituído no início do contrato de uma obra e ajuda, então, as partes a resolver esses problemas conforme eles vão surgindo. A vantagem é que esse comitê trabalha na hora ali que os conflitos vão surgindo durante toda a execução do contrato, o que seria diferente do juiz ou mesmo dos árbitros que vão lá no final da obra, depois que já deu todo o problema, muitas vezes já atrasou a execução da obra, já houve um custo que uma das partes teve que assumir, e aí ele vai ter um processo longo e lento, com produção de provas, né? Então isso não teria a vantagem que tem esse comitê de solução de disputas, que, a propósito, está agora expressamente previsto na Lei 14.133. Então, parênteses, pessoal, a nova Lei de Licitações de Contratos Administrativos, diferentemente da Lei 8.666, ela possui um capítulo específico sobre os meios alternativos de resolução de controvérsias. Esse é o nome do capítulo, tá? Artigos 151 a 154. E esses artigos, eles prevêem tudo isso que a gente está falando aqui. Mediação, conciliação, dispute board, com o nome Comitê de Solução de Disputas, e a arbitragem. Então, a gente já tem na lei atual de contratos administrativos uma previsão específica da possibilidade de utilização desses mecanismos em todos os contratos administrativos, certo? Para vocês verem a importância que tem esse tema aqui que a gente está tratando hoje. Transação tributária. Como eu disse a vocês há pouco, pessoal, um dos maiores problemas que nós temos hoje em relação à cobrança, ou melhor, de grande litigiosidade e de volume de processos na justiça é justamente das execuções fiscais, que tratam da cobrança da dívida ativa, que normalmente são os tributos, né, os impostos, mas existem outros também créditos que são passíveis de inscrição na dívida ativa, que não necessariamente são impostos e tributos em geral. E esse processo, como eu disse a vocês, ele é muito lento e pouco efetivo. Então, o mecanismo que tem sido utilizado mais recentemente e que já tem previsão no Código Tributário Nacional desde a década de 60 do ano passado, mas agora que o pessoal acordou para isso, é a transação tributária. Então, é a possibilidade de celebração de acordos envolvendo a cobrança de tributos. Tá? A gente precisa sempre de lei autorizando, né? A gente precisa de uma lei autorizando, estabelecendo os critérios para a celebração desses acordos, que normalmente são acordos por adesão. O próprio ente público ele já estabelece quais são eventuais parâmetros de descontos para a cobrança e celebração de acordos na cobrança dos tributos, e aí as pessoas podem aderir ou não, se tiverem interesse. Tá? A gente tem trabalhado bastante também com transação tributária. Aqui em São Paulo, a gente ainda não está trabalhando bastante, mas já estamos com alguns casos, e a tendência é que isso cresça nos próximos anos. E a gente tem, no âmbito da União, talvez o maior exemplo da utilização da transação tributária. Eles estão fazendo já transações tributárias já há alguns anos, envolvendo diversos tipos de cobranças de tributos, com resultados expressivos, tanto no número de transações, quanto no valor arrecadado. São bilhões, assim, 500. A última vez que eu conversei com uma procuradora da Fazenda Nacional sobre esse assunto, o dado que foi passado é que eram 500 bilhões de reais em dívidas sendo transacionadas no âmbito da União. Então, vejam como isso pode ser realmente importante, inclusive do ponto de vista de arrecadação, para garantir a execução, implementação das políticas públicas tão necessárias no nosso país.
não é verdade? Então tá aí um mecanismo que a gente tem que ficar atento. Outro que eu vou mencionar aqui para vocês, pessoal, é o da Câmara Pública de Conciliação, que a lei chama de Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos. A lei de mediação, aquela de 2015 que eu mencionei para vocês, o CPC também de 2015, os dois trazem a previsão dessa Câmara, que é uma Câmara vinculada ao órgão de advocacia pública, portanto, a Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre, Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, trazendo aqui para a minha realidade, Procuradoria-Geral do Município de São Paulo, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, e se a gente for para a União, também vinculada à Advocacia Geral da União. Então é importante a gente dizer isso, é uma Câmara de Conciliação vinculada ao órgão de advocacia pública, que vai poder trabalhar tanto em conflitos entre entes da própria administração pública, e eles não são tão raros assim. Já vou passar alguns números para vocês. A gente tem essa Câmara aqui no município de São Paulo, tá? Mas não só entre entes da própria administração, a lei também permite as conciliações com os particulares e as pessoas de direito público envolvidas, ok? Então eu vou passar alguns números para vocês e vou explicar um pouquinho melhor num slide próximo. E aí, só para comentar com vocês, é o seguinte, a gente tem aqui na Prefeitura de São Paulo um centro de conciliação judicial, um convênio desde 2015 que a Prefeitura celebrou com o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo para estabelecer um centro de conciliação judicial. Então, ele é totalmente da Prefeitura, então o espaço é da Prefeitura, os servidores são da Prefeitura, todos os equipamentos que são utilizados são da Prefeitura, e os acordos que são celebrados são homologados pela Justiça. Então, é como se fosse um centro de conciliação do Poder Judiciário, só que totalmente administrado pela Prefeitura de São Paulo. Tá? Eu vou trazer para vocês alguns dados também sobre esse Sejusc, aqui da Prefeitura de São Paulo. Bom, eu já mencionei rapidamente aqui alguns exemplos, e eu reitero aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, podem mandar no chat. Eu vi aqui já vários bom dias, bom dia, bom dia, bom dia. Eu não sei, doutora Karen, se a gente consegue ver quantas pessoas estão nos acompanhando agora aqui. Consegue, peraí. Deixa eu ver aqui. Tem 55. Maravilha. 55 pessoas. Obrigado 56. pela audiência. Melhorou mais ainda. Chama todo mundo aí, Já pessoal. Chama tem, os já colegas aí. tem, já tem pergunta aqui. Essa da Lara, né? Isso. A Vamos Lara ver está então. perguntando, além dos acordos entre as procuradorias e as partes, no âmbito federal, há iniciativas recentes de cooperação com o judiciário para redução de processos, como o acordo de cooperação entre o STJ e a AGU e a portaria conjunta 7/2023 entre CNJ, Conselho da Justiça Federal, TRFs, AGU e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Há iniciativas nesse sentido no âmbito regional, local, de cooperação entre os órgãos aí em São Paulo? Excelente pergunta. Obrigado, Lara. Aqui em São Paulo, a gente tem alguns convênios com o Tribunal de Justiça. Um deles é esse do Sejusc que eu acabei de mencionar. Então, a gente ajuda o tribunal a celebrar mediações e conciliações pré-processuais. A gente leva alguns casos da prefeitura também para lá. Aliás, para ser mais específico, um caso, que é a Coab. A Coab é a nossa companhia de habitação vinculada à Prefeitura de São Paulo, e a gente faz muitos acordos entre essa companhia de habitação e os seus mutuários. Então, ao invés de entrar com a ação de reintegração de posse, acumulada com a cobrança dos valores em atraso, por exemplo, que não é um processo que costuma ser efetivo, a Coab celebra os acordos para poder regularizar essas inadimplências e dar uma segurança jurídica para as pessoas que elas vão poder continuar na casa delas. Mas nós temos também outros convênios. Aqui, o TJ de São Paulo tem um programa que eles chamam Programa Município Amigo da Justiça, que é justamente um convênio para buscar reduzir o volume de processos, não só do ponto de vista das execuções fiscais, que é o que efetivamente abarrota os escaninhos do judiciário, mas de uma forma bastante ampla, e em razão disso, nós mantemos constante diálogo com o Tribunal de Justiça e com a própria juíza coordenadora
do Sejusc e da Fazenda Pública, que eu vou mencionar para vocês daqui a pouquinho, justamente para a gente alinhar os casos que a gente pode levar para a tentativa de conciliação. Esses acordos mencionados aqui, eu não conheço exatamente, né, a portaria conjunta, mas o que eu sei é que é exatamente isso. Como a União, né, ela também é uma das maiores litigantes no Brasil, o INSS e assim por diante, há uma grande preocupação por parte do judiciário na gestão desse grande volume de processos. Então eles sentam junto, eles conversam, lá em Brasília fica tudo mais fácil, né? E eles justamente fazem essas agendas para tentar reduzir a litigiosidade para os casos que seja possível de trabalhar dessa forma. E, doutor Maurício, eu não sei, até tentei levantar a mãozinha, mas o aplicativo aqui, o Webex, ele não está sendo muito solidário. Eu tenho uma dúvida com relação a isso, já que existem todos esses acordos e tudo mais, mas dentro da Procuradoria do Município de São Paulo, como é que acontece o fluxo de processos até uma situação que demandaria uma desjudicialização? Como é que ela chega nesse seu núcleo? Existe um fluxo determinado? Como é que as pessoas, como é que isso aparece? Como é que isso é levado ao teu trabalho? Só para a gente ter um Sim, exemplo de como funciona na prática. tá. Não, pode chegar de várias formas. O que é comum acontecer é a gente ter algum tipo de demanda do gabinete do prefeito ou de outros secretários, de alguns casos pontuais e específicos que são importantes para serem resolvidos. E aí isso chega na procuradoria e aí eu sou acionado então para a gente trabalhar como a gente poderia resolver consensualmente. Em alguns casos a gente consegue avançar, em outros nem sempre é possível, né? Claro que a gente faz uma análise da legislação, do caso concreto, risco jurídico, tudo isso, mas normalmente a gente consegue fazer os acordos. E por um outro lado, algumas demandas elas podem chegar das próprias unidades dentro da procuradoria, justamente para estimular uma desjudicialização, porque essas unidades já estão percebendo uma repetitividade seguida de uma perda. Então, vamos supor, a gente tem hoje os precedentes vinculantes do CPC. Então, em algumas matérias, a gente advoga, né? A gente defende teses e muitas vezes a gente ganha boas teses na justiça, mas às vezes a gente perde, é o que é natural, né, da disputa contenciosa. E quando a gente está trabalhando em situações de IRDR ou recursos especiais repetitivos ou matéria com repercussão geral no Supremo, a gente já sabe que a partir dali, qual que vai ser o resultado daqueles julgamentos, tá certo? Até porque os juízes estão vinculados pelo Código de Processo Civil. Eu não sei se todos que estão nos acompanhando aqui têm esse conhecimento, formação em direito, mas a regra aqui, só para deixar claro para vocês, é que existem mecanismos que em algumas matérias que estão sendo discutidas na justiça, a partir de uma determinada decisão, dali para frente, aquele sentido vai ser aplicado em todos os próximos processos. Tá? Resumindo, é isso. Então, se a gente tem uma jurisprudência dominante ou sumulada, pacificada, contrária à fazenda pública, então faz sentido que a gente passe a construir esses mecanismos de desjudicialização justamente para evitar novos processos e novas condenações. Então eu tenho alguns casos assim que chegam para mim, ó, esse tema X, muitas vezes envolvendo servidores públicos. Se você for ver no âmbito da AGU, eles têm lá as câmaras de negociação, né? Centrais de negociação que eles chamam, e eles têm mais de 20 temas que eles fazem acordos. Mais de 90% desses temas são relacionados a ações envolvendo servidores públicos, das mais diversas carreiras do governo federal. Então, isso também chega dessa forma. E aí a gente vai estruturar, então, uma portaria, ou às vezes até por decreto, se for necessário, de uma sistemática para a celebração de acordos. Para os casos que já estão judicializados, a gente vai apresentar a proposta e tentar fazer o acordo em juízo. Aqueles que não estão judicializados, a gente pode tentar uma janela por um processo administrativo ou mesmo por uma conciliação judicial no pré-processual, que é um procedimento também bem simplificado.
tá? E, Então, doutor Maurício, existe, vocês têm algum levantamento de quais valores que foram objeto dessa desjudicialização? Ou o que temos temos alguns números? Isso está publicado em algum site da Procuradoria? É publicizável? ótima pergunta, doutora Karen. Nem tudo a gente consegue fazer esse levantamento sobre os valores. Mas, nos casos da Câmara aqui nossa, que eu atuo como mediador, eu faço esse levantamento na unha. A cada acordo que eu faço, eu vou somando os valores e já vou então dar o spoiler. Eu tenho esse número que é de 134 bilhões de reais na soma dos acordos que eu já consegui mediar aqui na Câmara da Prefeitura, da PGM, Fantástico, tá? Mas, fantástico. assim, esses casos que a gente trabalha no Serviço da Fazenda Pública, por exemplo, eu não consigo levantar esses dados. Na verdade, assim, talvez a gente até conseguiria, mas hoje eu ainda não tenho a estrutura para conseguir fazer esse levantamento. Acredito que num futuro próximo a gente consiga, porque na verdade é isso que atrai, né, a atenção do gestor público. Afinal de contas, quanto eu economizei, né? Você gastou X, mas na verdade você gastou X, você iria gastar X mais 20 ou 30% se não tivesse feito esse mecanismo de desjudicialização. Essa é a gente acaba, na hora que a gente vai justificar os programas que a gente monta, essa é a conta que a gente apresenta. Mas a gente ainda não, eu não tenho compilado todos os acordos aqui para poder publicizar ainda. Mas Não, eu eu já vou acho que chegar então na Câmara. é bem importante destacar isso, porque em matéria de litígio de servidores, existem muitas demandas, como é uma área de ação de massa, em que já é certo que o ente público vai perder. Sim, Então, me parece que seria muito mais vantajoso promover essa desjudicialização, tendo em vista que se economizaria em honorários advocatícios a parte contrária, né? Então, me parece que exatamente. seria até uma questão não só de economicidade, mas também de moralidade administrativa, né? Os acordos que a gente tem construído atualmente, a gente propõe justamente isso, sem pagamento de honorários, sem pagamento das custas processuais. A gente teve um caso que a gente montou em 2018, que aí a gente propõe um deságio, nesse caso a gente propõe um deságio de 25%, e a gente conseguiu muitos acordos envolvendo uma demanda de servidor. Então as pessoas preferem esse deságio do que aguardar a decisão da justiça para receber talvez mais lá na frente. Então existem várias formas que a gente pode pensar para construir e que seja vantajoso tanto para o ente público como também para aquele que irá aderir, né, irá avaliar se quer aderir ou não ao acordo. Então, sim, Tenho uma dúvida aqui da Milene, mas é que eu acho que eu vou lhe deixar passar para os exemplos de acordos, porque ela tá. É uma temática um pouquinho diferente com relação ao que pode ser a formação de mediador e a questão do procurador atuar em várias frentes na área de mediação. Então, acho que vamos para os acordos e depois a gente passa para a dúvida da Milene, pode ser? pode ser. Eu vou chegar já lá, mas a pergunta da Milena é muito interessante e com certeza vou responder daqui a pouquinho, então. Então, só para dar uns exemplos aqui de acordo, a gente já falou, né? Ações de servidor público, porque elas são em grande quantidade, elas são repetitivas, e quando a gente já interpreta, a gente já verifica uma jurisprudência favorável ao pleito dos servidores, a gente pode, então, promover os acordos. Quando a jurisprudência ela se solidifica, né, favorável à fazenda pública, aí cabe ao próprio servidor, com seu advogado, avaliar se interessa ou não entrar com essa ação, sabendo que a chance dele é reduzida de ganhar. A gente pode propor os acordos aqui quando a gente já sabe que a chance da gente perder ele é muito grande, né? Multas de trânsito. A gente tem aqui uma demanda específica de multas de trânsito, várias situações, como por exemplo fraude, né, placa clonada, erro da digitação e anotação, mas também tem aquela situação da alteração da pontuação. Então, vamos supor, minha esposa estava dirigindo o meu carro, tomou uma multa,
e a multa veio no meu nome, porque o carro está no meu nome, e aí eu tomei os pontos da multa. Então eu posso passar para ela, porque era ela que estava dirigindo naquele O dia. exemplo poderia ser o contrário, né, doutor Maurício? Porque normalmente os homens cometem mais infrações do que as mulheres. No meu caso, sem dúvida, mas no meu caso, minha esposa ela não dirige, então sou sempre eu que dirijo. Então, assim, Ah, então tá. por isso que eu dei esse exemplo, mas na verdade nem se verificaria na prática, porque ela vai andar de Uber ou de táxi, mas ela não vai dirigir. Então, se eu Não, tomar foi só multa, a uma culpa foi minha brincadeira. mesmo. É, não, sem dúvida. É, então aqui a gente tem muito dessas demandas e a gente faz acordos em todas elas, desde que, claro, observadas lá os requisitos e a pessoa também se responsabiliza por aquilo que ela declara perante a justiça, né? Se de fato era a esposa que estava dirigindo ou se não é o marido que está querendo passar para frente a pontuação. Mas aí cada um sabe com a sua consciência o crime de falsidade ideológica que quer cometer ou não. E aí vai. A gente tem disputas contratuais, são muito recorrentes, questões de pagamento, não pagou tudo ou não pagou nada, multa pela execução do serviço, discussão acerca se houve ou não a execução do serviço, se ela estava a contento, questão de reajuste contratual, enfim, várias disputas contratuais são muito recorrentes. E no caso da Câmara aqui do município de São Paulo, a maioria das disputas que eu medeio, e é assim que a gente conjuga esse verbo, são relativas a disputas contratuais entre entes da própria administração. Um outro exemplo, requisição administrativa. A gente pode, inclusive, fazer acordo sobre a indenização no caso de requisição administrativa. E eu fiz esse ano um acordo numa hipótese como essa, que houve um acidente ano passado aqui, numa obra do metrô, na Marginal Tietê, que é uma das vias com maior fluxo de veículos aqui na cidade. Então, enquanto estava sendo feito o reparo na pista da Marginal, a gente precisou fazer um desvio para o trânsito passar em cima de imóveis de particulares. Lógico, não passou por cima da casa, né? Eram imóveis que não tinham construção ali, deu para fazer um escoamento do trânsito, e aí a gente fez um acordo depois que tudo se resolveu, contratamos um laudo e fizemos um acordo administrativo para poder pagar essa indenização, sem necessidade de ação judicial. Um outro exemplo também sobre hipótese de alagamento na cidade. Vejam, não é qualquer alagamento ou enchente que a gente entende que há o dever da prefeitura de indenizar. Até porque se força maior, né, esses temporais cada vez mais recorrentes, a gente não tem como atribuir a responsabilidade ao município. Mas houve um caso específico que, de fato, por conta de uma obra que foi realizada pela prefeitura, que precisou fechar a galeria pluvial, choveu pra caramba naquela semana e alagou a casa das pessoas ali no entorno. A gente construiu, então, administrativamente, um programa de desjudicialização para indenização administrativa. A gente editou um decreto específico, estabelecendo quais seriam os parâmetros, os documentos necessários, etc. E tivemos mais de 20 famílias que foram indenizadas em relação aos danos aos imóveis e também aos veículos que foram danificados pela enchente. E assim por diante. Tá? Bom, agora já partindo para o encerramento aqui da minha apresentação, e aí depois a gente vai poder bater mais um papo e responder algumas perguntas. Eu vou dar 3 exemplos de políticas de desjudicialização que a gente tem utilizado aqui. No Fórum da Fazenda Pública, que a gente tem aqui em São Paulo, então é onde tramitam as ações contra o município, contra o Estado, né? O Fórum da Fazenda Pública, existe um centro de conciliação, que é o Sejusc da Fazenda Pública. E a gente tem atuado já desde 2017, que foi aberto esse Sejusc, e a gente tem cada vez crescido mais a nossa participação e a inclusão de casos específicos para a conciliação. E só para vocês terem uma ideia, no ano de 2023, até outubro, a PGM aqui de São Paulo já participou de 1.226 conciliações, com 1.015 acordos, o que representa 85% de conciliações frutíferas. Sendo que a maioria delas são pré-processuais, né, que são aquelas que não precisam de um processo judicial. A pessoa não precisa entrar com uma ação contra a outra para poder tentar a conciliação. É um pedido de conciliação, que o tribunal aqui chama de reclamação pré-processual. Tá? E mais um detalhe, como a gente estava fazendo muitas audiências de conciliação para essa hipótese das multas de trânsito,
principalmente por conta daquela questão da transferência da pontuação das multas. Mas não só, né? A gente também tem outras hipóteses, como eu mencionei para vocês, erro na anotação da placa pelo guarda CT, placa clonada, enfim, a gente tem outras hipóteses que a gente faz acordo também. Tamanha era a quantidade de pedidos, pessoal, que a gente estabeleceu um procedimento específico para isso, que a gente dispensa a audiência de conciliação. Então a pessoa ela entrou com um pedido, o procurador do município responsável, ele olhou, já está com todos os documentos, já está ok, não precisa ir para uma audiência de conciliação para falar faça o acordo. Ele apresenta uma petição de uma página dizendo concordo com a celebração do acordo. E aí a juíza, que é a coordenadora do Sejus, que já homologa o acordo. Então a gente tem feito conciliações, inclusive, nessa forma. E a vantagem é que são conciliações judiciais, né? Que são homologadas por sentença. Então, só para vocês terem uma ideia aqui da nossa atuação no Sejus da Fazenda Pública. Aí trazendo para a Câmara Administrativa aqui da Procuradoria, que eu mencionei para vocês. Eu, como mediador, já participei de mais de 30 mediações, algumas delas, umas 5, estão em andamento ainda. Aliás, hoje, às 14h, tem uma reunião de mediação de um desses casos, tá? E dessas 30 e poucas mediações, eu consegui celebrar acordos em 20 delas. Em 20 delas, eu fiz acordos totais ou parciais. Nem sempre a gente consegue resolver toda a questão que está sendo submetida, tá? E você somando todos esses acordos que eu celebrei, a gente chega em 134 milhões de reais nos acordos. Ou seja, aquilo que ou já estava sendo cobrado judicialmente, ou não estava sendo cobrado judicialmente, mas havia um pleiteante a um crédito em relação a outro ente da prefeitura, a gente conseguiu, e normalmente a gente faz várias reuniões, tá? Eu nunca consegui fazer um acordo com uma reunião só. Teve casos que eu fiz 10 reuniões, teve caso que durou 1 ano. Eu estou com um caso agora em andamento que já está fazendo 1 ano, acho que vai demorar pelo menos mais 1 ou 2 meses. Tá difícil. Mas não tem problema, né? Ainda assim é mais rápido que a ação judicial. E aí, se você somar todos esses acordos, quando há a previsão de pagamento de uma parte para a outra, 134 milhões de reais. Principalmente questões contratuais. Então, a gente tem uma empresa que presta serviço de tecnologia na prefeitura, que atende todas as secretarias, então ela tem muitos contratos, desde fornecimento de internet até gerenciamento de sistemas, e nós temos muitos sistemas, evidentemente, em todas as secretarias, cada uma com as suas necessidades próprias. Então, essa empresa ela atende todo mundo. Então, a gente tem questões contratuais de falta de pagamento a menor, glosa na prestação de serviço, ausência de reajuste, tudo isso que eu falei para vocês. E aí a gente faz as reuniões para poder trabalhar nessas controvérsias e resolver ao final. Mas há também algumas questões, por exemplo, de desapropriação. Então, eu já tive um caso de desapropriação indireta, a gente conseguiu fazer o acordo e chegamos ao valor que valia o imóvel, que foi no caso de 18 milhões de reais, um imóvel de uma empresa municipal que foi desapropriado para subir um viaduto lá, tá? E aí a gente conseguiu estabelecer um acordo, inclusive parcelado, tudo bonitinho, tá? E também desapropriação direta, tem um caso também que eu estou trabalhando aí, inclusive esse caso já judicializado, bem difícil, mas eu sou um otimista. Aliás, o mediador ele tem que ser um otimista. O mediador pessimista tem dificuldade Não para é trabalhar. vocacionado. Não é vocacionado. E aqui eu acho que eu posso falar sobre a pergunta da Milene. Peraí, deixa eu só ver se tem mais algum slide, que senão eu já interrompo aqui a minha... Ah, não, tem mais um ainda. E aí depois eu interrompo a minha E tela. também já recebi pergunta aqui pelo WhatsApp, porque tem gente que não está conseguindo, como o aplicativo Webex atualizou, tem alguns que não conseguem entrar no chat. Então, estão me mandando pelo WhatsApp. Tá bom, então vamos responder aqui essas perguntas. Primeiro a da Milene. A Milene está perguntando sobre a imparcialidade do procurador. No fim das contas, é essa a pergunta dela. Porque o que acontece? Na lei de mediação, no próprio Código de Processo Civil, aliás, ela mesma fala, né, como ficaria a imparcialidade na separação dessas duas figuras. Aí ela até cita aqui o artigo do CPC que dispõe sobre os mediadores. Aqui, Milene, como é o artigo do CPC, ele está falando dos conciliadores e mediadores judiciais, né? Aí a gente, aqui no caso da Câmara, é uma mediação extrajudicial, tá?
Aí o artigo diz que os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados, se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenharem suas funções. É o E, de caso fato, daqueles que atuam no Sejusc, né? exato. Então, aqueles que Seria essa a atuam no situação. Sejusc não podem advogar naqueles juízos em que desempenham as suas funções. Mas a questão da imparcialidade, ela é muito pertinente em relação ao procurador. Então, por exemplo, eu mencionei para vocês que eu já atuei em mais de 30 casos de mediação aqui na Câmara do município. E esses casos, esses conflitos, eles envolvem Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Subprefeituras, Secretaria da Fazenda, muitas secretarias e também empresas estatais aqui do município. Tá? Então, eu sou advogado do município e nós temos sentado à mesa o município. E aí que cai a pergunta da Milene. Como fica essa questão da imparcialidade? Inclusive, no meu livro, que foi o fruto da minha tese, eu também enfrento essa questão e eu já vi outros autores também enfrentando essa questão. Então, em primeiro lugar, do ponto de vista da legislação, a gente vê que, como eu disse até no início, o legislador previu expressamente que essa Câmara ela tem que estar no órgão de advocacia pública. Então, a gente já parte de uma presunção que vai ser dentro da Procuradoria e aqueles que irão atuar no procedimento são os membros da Procuradoria. Então, a gente já tem essa construção lógica de que os membros da Procuradoria irão atuar como mediadores na Câmara que integra a própria Procuradoria, mas com ressalvas. E uma delas você mesma já colocou. Se eu fosse, por exemplo, procurador que trabalha na assessoria jurídica da Secretaria da Saúde. Muito bem, um caso de mediação envolvendo a Secretaria da Saúde, eu vou atuar como mediador? Não, eu vou atuar como advogado da Secretaria da Saúde. Tá? A mesma coisa, um caso que envolve a Secretaria da Fazenda. O procurador da Secretaria da Fazenda vai atuar como advogado neste caso. Aí a gente evita justamente isso que a Milene está questionando. Haveria aí sim uma questão séria, né, de imparcialidade, porque pois ou bem aquele advogado defende os interesses daquela secretaria, né, ele assessora aquela secretaria juridicamente, ou ele não vai poder trabalhar com imparcialidade como mediador. Como eu, particularmente, estou num núcleo especializado, né, de desjudicialização vinculado ao gabinete da Procuradoria-Geral, eu não me vejo em situação de conflito assim, né, de conflito de independência e imparcialidade em nenhum dos casos. Né? Sempre vai ser alguma secretaria que está envolvida. Aliás, teve até um caso em que eu atuei que era a Procuradoria-Geral do município aí envolvida, e aí uma colega minha participou da mediação como advogada, né, como representante ali defendendo os interesses da Procuradoria. Naquele caso a gente até não conseguiu celebrar o acordo, né, naquele caso particularmente. Então essa é uma questão interessante. Inclusive a gente está para alterar o nosso decreto aqui, Milene, depois eu mando para a Karen aí, o prefeito deve estar para assinar nos próximos dias, que a gente vai criar uma regra específica em relação a isso, para dizer que eu estarei impedido de advogar nos casos que forem submetidos a mim como mediador, tá? Aos casos específicos, né? Não em relação à parte, não em relação à Secretaria de Educação, não em relação à Secretaria da Fazenda em geral, não, aquele caso específico que veio para a mediação e que eu atuei como mediador. Aí eu não vou poder advogar. Aí a gente tem que seguir até o critério da lei também, que impede que atue como advogado ou como árbitro, né? Bom, eu nem poderia como árbitro porque envolveria o município, mas a gente vai colocar uma regra específica no decreto para poder tentar dar uma maior segurança jurídica em relação a isso. E recentemente, antes de a gente partir para... Ixi, já está acabando nosso tempo aí. Antes de partir para a próxima pergunta, a gente teve aqui na Câmara de São Paulo o primeiro caso envolvendo uma concessionária. Ou seja, o primeiro caso envolvendo um particular. Todos os outros casos que eu atuei desde 2017 foram entre entes da própria prefeitura. Agora a gente mudou o nosso regulamento para admitir um particular. No caso, era uma concessionária, um contrato de concessão, era uma PPP, que não deu certo, e a gente levou esse caso para mediação, eu atuei como mediador, justamente para combinar a rescisão amigável do contrato, sem que haja nenhum tipo de imputação de infração contratual,
aplicação de multa lado a lado, pedido de indenização. Então, o acordo que foi feito foi justamente, vamos rescindir o nosso contrato amigavelmente, sem que isso traga nenhum ônus para nenhum dos lados. E aí também poderia surgir esse questionamento, né? Principalmente, eu acredito que nessas hipóteses, porque entre entes da própria administração talvez nem tanto, mas agora quando você tem um particular na mesa, ele poderia ficar mais receoso. Pô, peraí, mas o cara que é o mediador é advogado da própria prefeitura, né? Mas, salvo engano meu, a minha impressão é que houve uma confiança dos advogados representantes do particular no processo de mediação, em mim como mediador, tanto é que a gente conseguiu alcançar o acordo. Vamos então, Tem a faltando do 2 Luiz minutos aqui, né? Roberto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper o meu compartilhamento, eu ia passar só alguns dados aqui do Sejusc Municipal, que é aquele centro de conciliação que eu mencionei para vocês, que, enfim, já são mais de 11 mil mediações realizadas desde 2016 e também quase 90% de acordos. Era esse o dado que eu queria passar para vocês. Então vamos ver aqui a pergunta da Lara. Doutora Karen, quer ler? Tem a do Luiz Roberto Monreal Silva, tá? Ele diz assim: há algum tempo li um artigo sobre desjudicialização na era dos algoritmos, onde o autor Ricardo Freitas Silveira ele trouxe alguns pontos interessantes, tais como a relação dos ODS com as metas do CNJ, a questão dos avanços tecnológicos, a aplicação dessas tecnologias no judiciário e a desjudicialização em si nessa era. O doutor acredita que as tecnologias podem ser um aliado no alcance dessa demanda, não somente para a agilidade das decisões, mas para atender ao que necessitamos, saúde, educação, segurança? E aí a Lara, ela faz um comentário seguindo a linha do que o Luiz Roberto destacou. Ela diz que num painel do nosso recente Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais, que foi aqui em Porto Alegre, foi ressaltada a importância do direito à explicabilidade nos casos em que é usada a inteligência artificial para análise de jurimetria. Quais os critérios utilizados pela inteligência artificial para medir a viabilidade processual de uma demanda, por exemplo? E também o desafio de não cairmos numa lógica que prioriza muito o aspecto quantitativo em detrimento do qualitativo na gestão da desjudicialização. Aí tem um mundo, né? Tem um mundo de possibilidades aqui nessa pergunta. É isso mesmo. Obrigado, então, aí aos colegas, o Luiz Roberto e também a Lara. Claro que a gente não pode deixar de se valer de todos os mecanismos que existem de inteligência artificial. Isso é inevitável, na verdade, né? É inevitável. A gente tem que trazer isso também para dentro da gestão dos processos judiciais. Isso já, de alguma forma, já é feito para, por exemplo, no caso de sobrestamento, né, de processos que estão afetados a julgamento nos tribunais superiores, já é feito, de certa forma, justamente para você conseguir identificar quais são os processos que têm que ficar suspensos até que haja o julgamento, né, do leading case, né, ou da criação lá do precedente. Isso tem que ser feito, por um outro lado, com muito cuidado, né, justamente para a gente não violar direitos e direitos das pessoas, né, dos jurisdicionados, para que elas não caiam numa vala comum e acabem perdendo a possibilidade de ter um julgamento justo dentro do Poder Judiciário. Esse equilíbrio que é muito difícil da gente conseguir. O próprio Judiciário é um maior interessado na utilização desses mecanismos, justamente para conseguir viabilizar não só o cumprimento das metas do CNJ, mas o próprio cumprimento do seu trabalho, do seu mistério como julgador, né, através do exercício da jurisdição, que é o que a justiça faz. Então, de fato, esse é um tema difícil para a gente comentar aqui rapidamente, mas da minha parte é isso, não tem como a gente ignorar, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de implementar, havendo a maior transparência possível por parte dos órgãos envolvidos, para que possamos, então, identificar, seja o logaritmo, seja, enfim, quais são os critérios que são utilizados para a gente evitar injustiças. E essa questão da lógica de priorizar o quantitativo em detrimento do qualitativo, ela é muito importante também.
né, Lara? E é claro que quando a gente precisa resolver demanda, resolver massa, a gente vai estar mais preocupado em números, né? Quanto mais processos a gente resolver, melhor. Aqui do meu caso pessoal, né, pelo menos a minha atuação aqui particular aqui na PGM, eu trabalho tanto no quantitativo, nessas medidas de desjudicialização que envolvem processos repetitivos, como também nos casos concretos pontuais, o que acaba também tomando muito tempo, mas também garante que a gente consiga acordos vantajosos, né? Uma análise criteriosa do caso concreto. Por isso que é difícil, né? É difícil implementar, a gente precisa ter braços, pernas e equipe, preferencialmente também com recursos tecnológicos, mas não é impossível, né? Não é impossível. A gente pode sempre melhorar e avançar cada vez mais em relação a isso. É que parece que também a gente precisa trabalhar um pouco no quantitativo, nessas ações de massa para desjudicializar, também para abrir espaço e fôlego para a advocacia pública conseguir fazer frente aos processos mais complexos, que demandam mais tempo, né? Acho que também teria esse papel. É isso aí, doutora Karen. Olha só, também tem uma pergunta aqui da Dolores, que foi encaminhada pelo WhatsApp, que ela disse que a gente tem o CPC já de 2015, que prevê essa possibilidade do poder público em todas as esferas criar câmaras de conciliação para a solução administrativa de conflitos. O senhor, da sua experiência, para além de São Paulo, tem visto isso ainda como utilizado aquém do necessário? Como é que, quais são as perspectivas dessas ferramentas que o senhor estudou? Eu já vou Uhum. aproveitar também para compartilhar a imagem do seu livro, enquanto o senhor responde. Bom, aquém do necessário, doutora Karen, eu diria que em 99% dos casos. São poucos ainda, né, os órgãos que instituíram essas câmaras e que estão efetivamente implementando, né? O grande exemplo, que é o mais estudado, olha lá, esse aí é o meu livro, essa é minha Ah, tese de que doutorado bacana, saiu pela Almedina, que é uma pela grande Medina. editora, né? A minha tese de doutorado eu defendi em 2016, e aí eu ampliei, revisei e publiquei esse livro em 2019. Aliás, já está na hora de revisar e ampliar de novo. Mas eu estou precisando arrumar um tempo, ainda mais com 2 bebês em casa, fica difícil. Mas, enfim, uh, o grande exemplo, né, dessa Câmara é a SECAF, é a Câmara de Conciliação e Mediação da Administração Federal, vinculada à AGU. Eles têm desempenhado um trabalho muito relevante, com os mais diversos casos, envolvendo entes públicos do Brasil inteiro. Você sempre tem que ter um ente federal para poder atrair a competência da SECAF, mas também dos entes federais com particulares. Então, inclusive casos judicializados que são levados para a SECAF. Então, aquele exemplo dos expurgos inflacionários é um ótimo Uhum. exemplo. Estava já no STF, em caso de grande repercussão nacional, eles tiraram do Supremo, levaram para a SECAF, eles conseguiram fazer um acordo no âmbito da SECAF, que foi homologado pelo STF depois para beneficiar, sei lá quantos milhares de pessoas no Brasil inteiro que, se quisessem, né, poderiam aderir ao acordo, mas esse é só um exemplo de um caso de grande repercussão nacional, que foi dos expurgos inflacionários. Entre outros, um caso recente, de cerca de 1 ano e meio, foi o do Campo de Marte, envolvendo o município de São Paulo, que é um aeroporto, para quem não conhece, aqui na zona norte do município de São Paulo. O Campo de Marte era uma disputa desde a década de 50 entre o município de São Paulo e a União, para saber quem que era o dono do Campo de Marte. Depois de tantos anos de disputa, ainda sem uma finalização na justiça, as partes levaram a questão para a SECAF e depois de negociações, etc., a gente conseguiu fazer um acordo que beneficiou tanto a União quanto o município, inclusive se livrando, né, o município conseguiu fazer uma compensação para extinguir uma dívida estimada em 24 bilhões de reais com a União, que teria que continuar pagando ainda por mais uns 10 anos. E aí, esse dinheiro agora está sendo injetado em investimentos em políticas públicas aqui na cidade de São Paulo. Então, só para dar 2 exemplos da SECAF, que é uma câmara referência aí
nessa atuação. Maravilha, doutor, maravilha. Eu acho que vamos então para considerações finais aqui, que eu acho que não temos mais perguntas aqui encaminhadas. Doutor Maurício, eu acho que esse trabalho está maravilhoso, né? Um exemplo para todos os lugares. Porto Alegre também está investindo bastante nessa área, mas a gente vai começando com passinhos menores e ampliando, talvez chegando mais naquilo que a sociedade espera do poder público. Aliás, assim, como último comentário, eu queria saber da sua experiência com relação à satisfação do munícipe quando acontece o acordo. Para mim, do que eu já pude perceber, me parece que esse é um dos grandes retornos para a advocacia pública. Eu vislumbro no munícipe uma sensação de realização, né? E para a gente, talvez uma sensação maior de dever cumprido. Não sei qual é a sua percepção do assunto enquanto advogado público. Exatamente, doutora Karen. Isso a gente estuda, a gente conversa de uma forma geral do jurisdicionado, né? Quando depois de 10, 15, 20 anos que tem um processo, às vezes até julgado favorável, demorou tanto tempo para conseguir, né? E no fim das contas, o que ele obteve? Um papel assinado por um juiz ou uma juíza, dizendo que ele tem aquele direito que ele pleiteia há tanto tempo. E se nesse papel estiver dizendo que ele tem direito a um crédito, aí ele vai ter que sentar e esperar mais 15 anos, no caso do município de São Paulo, para receber o precatório. Então, realmente é muito frustrante. Agora, quando a gente consegue fazer os acordos, se forem já casos judicializados, em regra, a gente não tem como fugir da fila do precatório, mas a gente consegue, no mínimo, encurtar o tempo do processo de conhecimento, tá certo? E casos ainda não judicializados, isso ainda mais. Eu posso falar um exemplo só em relação a essa sua pergunta, de um acordo que eu participei, que foi já faz uns 5 anos isso, foi quando a gente estava começando realmente a implementar com mais força essa política aqui na Procuradoria, que a gente tem no município de São Paulo um serviço funerário, que foi concedido nesse ano, então está tudo passando para empresas privadas que vão trabalhar o serviço funerário aqui na cidade, mas esse sempre foi um serviço com muitos problemas aqui, com vários, enfim, muitos problemas, né? E o que aconteceu nesse caso concreto que eu atuei, e outros casos já aconteceram a mesma coisa, foi o caso de uma autora entrou com ação na justiça para pedir indenização por dano moral, porque ela foi um dia lá no cemitério e descobriu que tinha acontecido o furto dos restos mortais da mãe dela, tá? E isso acontece, não sei por que as pessoas têm essas coisas, essas maluquices de entrar em cemitério para roubar osso dos outros. E é claro que ela teve um dano, é claro que há uma responsabilidade do serviço funerário nesse dano, e o meu objetivo naquele dia foi, eu mesmo fiz o parecer, e eu mesmo fui lá para a audiência para fazer a conciliação. E a primeira coisa, quando começou a audiência, eu virei para a autora e falei, olha, a primeira coisa que eu queria falar aqui, em nome da prefeitura, em nome do serviço funerário, é pedir desculpas para você pelo que aconteceu. E na hora, ela se emocionou. Ela ficou emocionada, porque ninguém até aquele momento tinha pedido desculpa coisa nenhuma, tá certo? E aí, em seguida, eu fiz uma proposta de um valor e a gente conversou e ela aceitou e a gente fez o acordo. Mas, na verdade, não se tratava apenas de valor. Eu acho, né, ela não me falou isso, mas o meu sentimento naquele momento é que ela estava muito mais interessada em ouvir um pedido de desculpas do que efetivamente receber o valor que ela recebeu também. Então, aí a sua pergunta, né? Qual que é o grau de satisfação? Eu acho que é total em relação a isso. Porque o que ela estaria esperando, que é o que acontece na imensa maioria das vezes? Uma litigância. O procurador dizendo que não foi defeito nenhum, que não há responsabilidade, aí vem um juiz para dizer que a gente é obrigado a pagar, a gente vai recorrer, vai apelar, vai até Brasília para poder dizer que não tem que pagar. Quer dizer, não é isso que as pessoas esperam, né? O que aconteceu efetivamente, eu acredito, e eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque fiquei muito feliz de ter participado desse dia, dessa conciliação, para poder fazer o que deveria ter sido feito. Não, é aí que a gente vislumbra mesmo aquela afirmação que a gente sempre faz, né, com o advogado como indispensável
a justiça. É nessas horas que eu acho que a gente sente esse dever acontecendo na prática, né? É Sendo isso mesmo. cumprido. Então tá, doutor Maurício, muito obrigada pela sua participação. A todos aqueles que estão nos vendo hoje, nós avisaremos quando o vídeo estiver no YouTube. E aqueles que não são residentes e precisam do certificado, eles devem chegar em até 10 dias úteis. Doutor Maurício Cedim está sempre à disposição. Aguardaremos também a publicação da nova edição do livro que o Dr. Rafael está organizando, e contamos sempre então com o senhor, e seja sempre bem-vindo aqui no CEDIM. Eu que agradeço, doutora Karen, a todos os colegas aí da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre pelo convite. É a segunda vez, eu até esqueci de falar isso no começo, é a segunda vez que eu participo com vocês aqui. A primeira vez foi em março do ano passado, também Então foi com o online. Rafael. E é um prazer estar aqui com vocês, trocar ideias, experiências e aprender com vocês também. Fico muito feliz e à disposição para uma eventual nova reunião. Um grande abraço. Obrigada, um bom dia de trabalho a todos e até a próxima. Sigam as redes da PGM para saber de novos eventos. Obrigada e até mais.